Olá pessoal, meu nome é Pedro Ferreira Nunes, sou poeta, escritor e educador popular. Sou natural de Miracema do Tocantins, mas resido na cidade de Lajeado, também no Tocantins. Eu não vou falar aqui para vocês de uma obra específica minha, mas da minha produção literária como um todo, que vocês podem conferir, sobretudo no meu blog pessoal chamado Das Barrancas do Rio Tocantins. Lá vocês podem conferir um pouco do que eu produzo, tanto no campo da poesia como da prosa, e tanto no campo da prosa ficcional como não ficcional. Mas antes de começar a falar da minha produção literária, eu acho fundamental falar da minha formação como leitor, né? que foi a paixão pela leitura, a paixão pelos livros que me levou a me aventurar a escrever as minhas próprias histórias, né? E começou ainda eu muito pequeno, não sabia sequer a ler, né? Através da literatura oral, né? Das histórias que eu ouvia meus avós e minha mãe contar, né? Várias histórias que povoam a infância de quem vive, né, no sertão tocantinense, né, de quem cresceu, de quem nasceu e cresceu no sertão tocantinense. Né, histórias de mistérios, de visagens, e isso me encantava muito. Então esse foi o meu primeiro contato com a literatura. Eu ainda nem sabia ler, né? Não tinha sido alfabetizado, mas já me encantava com essas histórias. E aí depois de alfabetizado, já na escola, né, em contato com a literatura escrita, eu também me apaixonei e sempre me interessei. Né? Os primeiros autores que eu li que foram muito marcantes para mim foi a Ruth Rocha, o Pedro Bandeira e o Monteiro Lobato, né, que são autores que escrevem para o público infantil e foram os primeiros autores assim, da minha infância que me encantaram muito. Né. O primeiro texto que eu li, eu não me esqueço, foi o Marcelo Marmelo Martelo, da Ruth Rocha. Assim. Então isso foi muito fundamental. E aí depois, já no final da minha infância, eu descobri a poesia, né, através do Gonçalves Dias, e me encantei perdidamente assim pela poesia, e a partir desse momento que eu descobri o Gonçalves Dias eu me tornei um leitor de poesia, né? E aí depois outro marco importante foi quando eu descobri a poesia do Manuel Bandeira, né? A poesia do Manuel Bandeira foi fundamental porque ela despertou em mim o desejo de querer me expressar como ele, né, de querer ser poeta, né, de fazer poesia. Então, essas foram as minhas influências iniciais, né, que me levaram a me aventurar no mundo da escrita. E aí então, a partir daí, já no final da minha infância e no início da adolescência, eu comecei a escrever as primeiras coisas de minha própria inspiração. E, sobretudo, poesia. Né? Eu comecei escrevendo inicialmente poesia, que foi e é a minha grande paixão, e é o que eu acredito que o que eu sei fazer de melhor, ou então pelo menos o que vem para mim mais naturalmente. Né? Eu vejo alguma coisa, eu sou afetado por aquela coisa, né? E aí vem a inspiração para escrever a poesia, e a poesia ela é como se ela baixasse em mim, assim, ela vem de forma muito natural. Né? Eu me lembro que a primeira poesia que eu escrevi, que é uma poesia chamada Meu Lindo Rio, foi a primeira vez que eu vi o rio Tocantins, aqui na altura da cidade de Lajeado, com o leito desviado depois da construção da usina Luiz Eduardo Magalhães. Né? Depois do desvio do curso do rio, eu nunca tinha visto o rio. Né? E para mim, a primeira vez que eu vi foi muito impactante, e aquilo me afetou de uma forma profunda, e aí imediatamente começaram a surgir em mim os primeiros versos. Né? O que fizeram com o meu rio, que eu conheci criança, guardo na minha lembrança a corrida no pé do cais. Foram tempos de alegria, ia pescar todos os dias acompanhado de meus pais.
E aí, assim, né, a poesia vem para mim de forma muito natural, né? Eu vejo alguma coisa que me afeta, né? Ou eu sinto, ou eu ouço alguma coisa que me afeta, e aí a ideia, os versos começam a surgir e eu vou escrevendo. Isso ainda na minha adolescência, e aí eu fui pegando o gosto, né? Depois que eu escrevi esse primeiro poema, eu comecei a acreditar que eu tinha capacidade de escrever daquela forma, e então comecei a escrever a partir daí regularmente, né? A escrita passou a fazer parte do meu cotidiano, e até hoje, pelo menos 5 dias por semana, eu me sento para escrever alguma coisa, não necessariamente para publicar, né? Mas para me exercitar mesmo, é um processo de exercício, um processo de aprendizagem. E aí da poesia eu fui indo para outros gêneros também, né? Eu fui sendo atraído, porque eu como leitor sou um cara que vou da poesia à filosofia, né? Passando por história, sociologia, antropologia, prosa, romance, contos, crônicas. Eu gosto, não tenho como leitor uma preferência assim, né? Eu me sinto muito à vontade na poesia, da poesia que eu gosto mais, mas eu leio de tudo e escrevo de tudo, né? Vocês vão encontrar textos meus, tanto no campo ficcional, um conto falando uma história criada por mim, ou uma crônica falando de um acontecimento do dia a dia, como também um artigo falando do ensino de filosofia, por exemplo, falando sobre educação, falando sobre política, análise política e por aí vai. Então eu me enveredo aí em vários campos, não sei se com qualidade, mas pelo menos eu ouso, né? Tá escrevendo aí, né? E aí a minha primeira poesia foi publicada no jornalzinho do colégio, né? Quando eu era aluno do ensino médio, tive o meu primeiro poema publicado no jornalzinho do colégio, que é um poema chamado Morro do Segredo, né? Que é um dos símbolos da nossa cidade aqui, da cidade de Lajeado, que é uma serra, né? Faz parte do complexo Serra do Lajeado, e que é denominado Morro do Segredo, e que tem várias histórias, né, que eu ouvia da minha infância sobre esse morro, de histórias de mistérios, de visagens. E aí esse foi um dos primeiros poemas que eu escrevi, né, que é um poema que representa muito a identidade do lajeadense, né, o Morro do Segredo. E as professoras, os colegas gostaram tanto que me pediram para publicar ele no jornalzinho do colégio. Aí a partir daí eu nunca deixei de escrever, né? E aí com o advento das redes sociais, com a expansão, com uma facilidade maior, né, no acesso às redes sociais, eu comecei a utilizar esses canais, né, para poder divulgar minha produção literária. Né, no meu blog, como eu já falei, eu tenho um blog, no Facebook, em outras redes sociais, em espaços de escritores, né, coletivamente nas redes sociais, e também comecei a aproveitar esses espaços da autopublicação, publicar e-book, né, de divulgar a literatura, e tenho obtido uma receptividade bacana em relação ao que eu escrevo, certo? É, e aí, pessoal, quem quiser conhecer mais a minha literatura, né, tanto no campo da prosa como na poesia, como eu já falei, tem o meu blog, mas também tem outros textos aí publicados, né, em outros espaços. E ultimamente eu tive a felicidade de estar participando de duas coletâneas aqui no Tocantins, que foi a coletânea do Anuário de Poetas e Escritores, organizado pela editora Veloso, né, no ano de 2019, né, onde eu
tenho poesias, né, publicado nesse anuário, e nesse ano, na antologia Ruas Vazias, né, que o Coronavírus em Prosa e Verso, também organizado pela editora Veloso, eu também tenho trabalhos, né, tenho poemas publicados. É isso, pessoal. Queria agradecer aí a organização da Flip Portuense, da Feira Literária de Porto Nacional, e concluir dizendo: viva a literatura tocantinense, vida longa a Flip Portuense. Então eu vou concluir mesmo lendo um poema de minha autoria, um poema inédito, né, ainda não publicado. Eu já escrevi esse poema há algum tempo, mas nunca publiquei ele, né? O título é Eu Gosto de Mato. Não gosto da cidade grande, da vida urbana, da correria dessas metrópoles. Não gosto da vida urbana. Ônibus lotados, engarrafamento, violência. Não gosto da vida urbana. Atenção, pare, siga. Viver presos atrás de muros e grades, com medo da violência que aflora em cada esquina. Não gosto de cidade grande. Vou voltar para o mato, para a vida pacata do campo. Sou um camponês, um bicho grilo. Gosto de mato. Valeu.